Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos iniciar mais uma aula de Química Orgânica. Dessa vez nós vamos falar sobre é, os isômeros conformacionais dos ciclanos, tudo bem? Vamos fazer uma análise mais profunda desses isômeros e as suas características em relação às reações orgânicas, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as novas notificações, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar na descrição do vídeo a informação do assunto que vocês queiram trabalhar, certo? Podemos trabalhar desde a orgânica básica até a orgânica mais profunda, ou seja, uma orgânica mais avançada. Só deixar o like que nós vamos buscar essas informações e construir um material bom para vocês, certinho? Não só de orgânica, como qualquer área da química também que vocês queiram, é só deixar o like direitinho ou as informações na descrição do vídeo. Beleza, gente? Então, vamos lá, né? Vamos dar início a essa aula. Vamos lá, vamos falar agora então vamos fazer uma análise dos conformeiros ou isômeros conformacionais dos compostos cicloalcanos ou ciclanos, né? Primeiramente, como é que a gente vai analisar bem essa questão? Geralmente nós vamos trabalhar isso, vocês vão encontrar melhor em livros, como torção da estrutura cíclica. Torção é essa movimentação sem conseguir romper as ligações, ok? Para iniciarmos essa análise, vamos pegar aqui, né, compreender o calor de combustão. O calor de combustão, quando a gente analisa um ciclano, para calcular o calor de combustão de um ciclano, a gente faz uma média do valor da combustão de um CH2. Por quê? Porque na maioria dos ciclanos, nós vamos ter uma quantidade grande de carbonos do tipo CH2, porque não há a disponibilização de um final da molécula, né? Tanto que a gente entende como uma molécula cíclica. Beleza? Então, como análise, vamos pegar exemplo aqui do propano. O propano tem calor de combustão de 530,6. Beleza, tá aí tranquilo. Mas quando nós analisarmos o butano e observarmos a sua estrutura, a diferença entre o propano e o butano é bem simples, é apenas um CH2 que diferencia entre um e outro. Significa que o butano tem um CH2 a mais. E o calor de combustão do butano em relação ao propano a diferença entre ele é em torno de 156,7. Já analisando o butano e o pentano, também há uma diferença de apenas um CH2. E a diferença entre o butano e o pentano é de torno de 157,8. Daí, tirando a média desses dois valores, nós vamos chegar mais ou menos a um valor médio de 157,4 quilocalorias. Então, esse é o valor da combustão de um CH2, certo? Então, o CH2 ele tem um valor de combustão do grupo CH2 aproximadamente de 157,4, ok? Então, isso aí, facilmente calculado através de experimento com experimento de combustão. Só determinarmos a combustão dos compostos e verificarmos a diferença em relação à presença do CH2, 1 a mais, 2 a mais, e multiplicar por este valor que nós vamos assim determinar o calor de combustão, certo? Então vamos lá. Quando nós analisamos as estruturas cíclicas até um certo valor, vamos botar aqui até o 8, né, que é o ciclo octano, temos ângulos diferentes de ligação. Ah, mas espera aí, como assim? Primeiramente, um camarada chamado Bayer, o que é que ele fez? Ele avaliou essas tensões e relacionou com os ângulos de cada ciclo. Mas por que o ângulo? Primeiramente, uma cadeia cíclica, dependendo da sua estrutura, tem um ângulo já específico. Afinal de contas, nós trabalhamos com estruturas geométricas estabelecidas, certo? E cada uma delas tem o seu ângulo interno,
Quando a gente avalia essa diferença, esse ângulo interno e o ângulo da ligação, existe uma diferença, existe uma deformação nesse ângulo, ou seja, uma distorção nesse ângulo. Consequentemente, essa distorção interfere na estabilidade. Vamos pensar aqui. Uma estrutura cíclica ou um anel com 3 carbonos. Né? Com 3 carbonos, nós já vimos que o desenho geométrico apropriado é de um triângulo. Como os carbonos têm mesmo tamanho, ligação e tudo, então vamos entender que a ligação, o ângulo interno de um triângulo é em torno de 60. Por quê? 3 vezes 60 vai dar 180, que nós já sabemos que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, dividido por 3 vai dar 60. Então, a média do ângulo de cada ligação interna do carbono é de 60 graus, certo? Porém, nós sabemos que como estamos falando de cicloalcanos, a ligação de um carbono sempre é tetraédrica em carbonos saturados. Então, a geometria tetraédrica permite um ângulo de estabilidade em torno de 109,5 graus aproximadamente, que é o valor do ângulo da ligação de carbonos saturados. Só que no ciclo propano, o carbono está realizando ligações com ângulo de 60 graus na estrutura interna do ciclo, do anel. Então isso dá uma diferença em relação ao ângulo estabelecido, ou ângulo esperado, de 49,5 graus. Ou seja, é muito grande essa diferença. Ah, mas é um ciclo, né? Sim, mas quando a gente analisa, por exemplo, o butano, esse ângulo já é de 90 interno. Comparado com o ângulo esperado, então dá 19,5. Então é bem menor. Ah, e quando a gente analisa com 5 carbonos, 108, 1,5. Opa, maravilha, já diminui mais ainda. Já no ciclo hexano, o ângulo é de 120 graus, já é maior do que o esperado. Então vai ter uma diferença negativa de 110,5, ou seja, maior do que o esperado. E assim vai, né? Aumentando os valores, vai interferindo nos ângulos. Gente, isso aqui mostra claramente que há uma torção interna tentando manter a ligação no ângulo esperado. Se o ângulo interno do anel aqui, desse anel com 3 carbonos é de 60 graus, eu vou ter uma força interna, ou seja, uma força que vai empurrar a ligação para fora, certo? Para que ela atinja um ângulo de 109 graus, aproximadamente. Enquanto que aqui também, no caso do ciclobutano, também vai ter uma força interna, forçando a ligação se abrir, para ela poder o quê? Abrir o ângulo e atingir também um ângulo de 109. Agora eu pergunto a vocês: o ângulo de 60 empurra com mais força ou uma força menor que o ângulo de 90? Significa o quê? Como está mais próximo o ângulo de 90 do que o esperado, então significa a força de torção aqui é menor. E com o pentano, essa força é ainda menor. Então o que nós podemos observar? Há uma redução em relação à força de torção que vai do propano em direção ao hexano aqui no caso, né? Está diminuindo. A partir do hexano, esse valor já começa a aumentar novamente. Então ele volta em direção a esses ciclos centrais. Por que isso? Porque aqui está mais próximo do que o ângulo esperado, certo? Então, gente, nós podemos observar claramente essa diferença, beleza? Então vamos lá, vamos para esse entendimento mais profundo. O que é que se interfere na energia
do ângulo, desculpe, na energia do ciclo alcano. Como é que isso funciona? Quando a gente analisa cada unidade de CH2 no ciclo alcanos, eles vão possuir uma quantidade de energia diretamente proporcional à tensão. Por isso que em ciclanos tensionados, a quantidade de energia liberada por unidade de CH2 é maior. Certo? Então, ó, o anel com elevada energia vai liberar mais energia para entrar em combustão. Anel com menor estado de energia, ele vai o quê? Vai liberar uma quantidade menor de energia durante a combustão. Então, se nós formos voltar aqui e pensarmos no ciclopropano e no ciclobutano, eles dois possuem energias de combustão diferentes, porque no ciclopropano a quantidade de energia por unidade de CH2 é muito superior ao ciclobutano. Isso devido à tensão existente no anel por causa do seu ângulo envolvido. Aqui a gente pode perceber que no ciclopropano é de 60 e no ciclobutano é de 90, dando uma diferença muito maior para o caso do ciclobutano. Lembrando que o ciclohexano é o mais estável deles, ok? Nós vamos analisar. Aqui eu tenho uma tabela de combustão, certo? E a diferença do valor da combustão em relação ao esperado. Vamos lá. A quantidade, ou seja, a entalpia de combustão para 3 carbonos na verdade, em torno de 472,2 pelo aquele cálculo lá de que nós calculamos 157,4, certo? Só é multiplicar 3. Se multiplicarmos 3 vezes 157,4, vamos ter este valor que é o esperado. Mas, quando nós analisamos essa substância experimentalmente, o valor dela real é de 499,8. Então está existindo aí uma diferença de quanto? De aproximadamente 27,6. Certo? Isso daqui, gente, mostra claramente que a quantidade de energia é diferente em relação ao valor esperado. Por quê? Por causa da tensão. Nós podemos dividir essa mudança, essa diferença de energia aqui, inclusive podemos considerar como a energia de torção por unidade de CH2, que aqui vai dar um valor aproximado de 9,2 por cada CH2. Então a quantidade de energia envolvida em cada CH2 tensionado é em torno de 9,2, certo? Isso, gente, é o que nós analisamos nas tensões. Vou apagar aqui agora só para tirar aquela que eu anotei ali. Olha só, à medida que eu vou aumentando o número de carbonos, 3, 4, 5, essa diferença vai diminuindo, tá vendo? Atingindo um valor de 0,1, aonde no ciclo hexano. O que estabelece uma unidade por unidade muito menor, muito pequena, chegando aproximadamente a 0. E depois esse valor vai aumentando novamente. Por que aumenta novamente? Porque agora eu tenho não mais uma tensão interna que expulsa a ligação de modo a elas atingir o 109,4 esperado, e sim uma tensão externa, porque à medida que você aumenta o número de pontos no ciclo, ou seja, maior número de carbonos por ciclo, você vai aumentando este ângulo e passando de 109. É o caso do ciclo hexano, que é em torno de 120, mas devido à sua estabilidade de torção, na verdade a análise conformacional dele, nós vamos observar que se aproxima praticamente do 109,6. Ok, então nós temos essa pequena
diferença aí, ok? Nós classificamos os anéis em 4 grandes grupos. Nós chamamos de grupos pequenos, que vão até 4 carbonos, grupos comuns, que vão de 5 a 7, grupos médios, que vão de 8 a 11, e grupos grandes, que são acima de 12. Beleza? Isso por quê? Por causa do nível de tensão. Anéis pequenos têm uma elevada tensão. Anéis comuns têm a tensão menor, ou seja, muito próximo da estável. E anéis muito grandes, ou seja, médios, médios, eles atingem uma tensão também elevada, tanto quanto os anéis pequenos. Já os anéis muito grandes, eles já começam a atingir uma certa estabilidade, porque eles conseguem se distorcer mais facilmente. Beleza? Vamos analisar a tensão existente no anel do ciclopropano. Observe, gente, que qual é o ângulo esperado? Em torno de 109,4, né? 0,4, se não me engano. 109, vamos botar aproximadamente 109. 109 é o ângulo esperado para todas as ligações do carbono sp3. Mas no ciclopropano, vamos pensar ele aberto, né? A ideia que ele deveria ser de quanto aqui essa ligação? Em torno de 109,5, desculpe, 109,5, nenhum nem outro, né? Só que à medida que ele fecha o ciclo, o que acontece com essa torção, com essa tensão, ou com este ângulo? Ele não atinge o esperado, ele fica em torno ali de 104, mas na verdade o triângulo aqui ele deveria estar a 60. Então existe uma força, certo? Que vai empurrar o ângulo para fora para se aproximar do ângulo de 109. Essa é uma tensão existente neste ciclo, ok? Essa tensão aqui nós chamamos de tensão angular, que é a energia necessária para distorcer os carbonos tetraédricos de modo a permitir a sobreposição dos orbitais. Não é possível uma sobreposição dos orbitais sp3 dos átomos de carbono de maneira tão eficiente quanto em outros alcanos, certo? Então, existe essa torção angular para tentar manter essa sobreposição. Existe também a tensão torsional, que são os hidrogênios eclipsados. Eles que vão sofrer também uma torção. Ó, esses hidrogênios e essa ligação hidrogênio-carbono também que sofre uma torção. Ok? Por quê? Porque é o que vai, esse movimento é o que vai tentar estabilizar esse anel que está fora das condições estabelecidas ou esperadas. Por isso que quando analisamos o ciclopropano, ele vai estar neste formato, ó, como se tivéssemos, até o pessoal gosta muito de utilizar essa referência da banana, porque ó, ele fica neste formato e não formando um triângulo perfeito, certo? Então essa ligação covalente tem uma energia em torno de 65 quilocalorias por mol, certo? Beleza. E a tensão no anel do ciclobutano. Como é que é? Observe que o ciclobutano deveria ser um quadrado, né? Um quadrado quase que perfeito, com um ângulo em torno de 90 graus. Mas nós não encontramos ele dessa forma. Por isso que, quando a gente analisa o ciclobutano, ele vai estar nesse formato, ó. Ele vai estar sofrendo uma deformaçãozinha nas suas ligações, na sua estrutura como um todo, formando esse desenho. Isso daqui permite que os ângulos destes carbonos internos se aproximem mais do 109. Certo? Já a energia dessa ligação é em torno de 63. Observe que há uma ligeira redução. Por quê? Porque aqui está uma tensão muito maior, enquanto que no butano a tensão foi reduzida devido à distorção ou à torção em torno da ligação. No ciclopentano, também podemos observar uma tentativa do anel estabilizar as ligações através da deformação da sua estrutura, ou seja, vai torcer a sua estrutura, as suas ligações, para que a estabilidade seja atingida. Observe que o modelo
envelope é o mais adequado para manter o ciclopentano mais estável. Só que ele ainda vai ter uma torção muito grande nas ligações internas, e esses aqui é o que vão essa deformação dessas ligações é o que vai estabilizar essa estrutura, certo? Então, gente, isso daqui é o que interfere na estabilidade de cada ligação, tornando ele levemente mais estável. No caso do ciclo hexano, você vai ter duas distorções nas pontas. Se aqui fosse de 60 graus, não estaria, ou 120, desculpe, não teria muito, a estabilidade seria muito baixa. Mas devido a essa deformação, certo? Essa distorção nas ligações, né, que nós vamos observar uma estabilidade maior no ciclo hexano. Tanto que esse ciclo é o considerado mais estável em relação aos demais. Porque ele vai se apresentar em formas diferentes. Ó. Aqui nós vamos ver mais adiante na forma de cadeira. Essa é a representação de Newman da cadeia do ciclo hexano. E nós podemos observar aqui, ó, carbono, né, fazendo a sua ligação com outro carbono ali atrás. A diferença, essa posição aqui, que é a forma estrutura de cadeira, é a mais estável, que esse camarada aqui, ó, está mais distante desse. Com isso, a sua disposição na forma equatorial permite que ele seja mais estável, né? Nós vamos observar aqui como se fosse uma disposição trans, na verdade, mas não é. Lembrando que trans tem a ver com a ligação para cima, para baixo de ligantes ou substituintes do ciclo. Mas essa disposição é o que permite maior estabilidade. Existe também a conformação do modelo barco, que ao invés de cada ponta do ciclo hexano, uma para cima e outra para baixo, as duas vão para o mesmo lado. Mas aí vai ocorrer o que nós chamamos de um impedimento estérico, ou mesmo esse choque entre os hidrogênios relacionados a essa ligação com o carbono 1 e 4. Com isso, essa estabilidade é reduzida comparado com o modelo cadeira. Se fôssemos analisar a projeção de Newman, seria mais ou menos aqui, ó. Então todos os hidrogênios estariam alinhados e isso interferiria na estabilidade. Enquanto que aqui todos os hidrogênios estão contrários, né, como se fosse na disposição anti. Isso permite uma maior estabilidade. Beleza? Existe o modelo barco torcido, que é o que caracteriza uma maior estabilidade também ao ciclo hexano. O que é torcido? É como se a ligação do carbono, desses carbonos aqui, sofresse uma pequena distorção também. Observe a diferença, ó. Isso faz com que o ângulo seja muito próximo. E aí fica o que? Eles girando e se torcendo o tempo inteiro para estabilizar essas ligações. Certo? Então aqui, gente, ó, analisando a projeção de Newman, como é que as ligações do carbono estariam dispostas, né? Carbono e hidrogênio. Ele distorcido e ele não distorcido. Ó, o tempo inteiro se apresentando, ó, de maneira aqui, ó, observe, de maneira anti, né, com os hidrogênios contrários, enquanto que na disposição barco não torcido ele vai ter o que? Alinhado. Isso interfere na estabilidade. Aqui é o diagrama de energia dos conformeiros ou os isômeros conformacionais do ciclo hexano, sendo que a disposição cadeira, certo, tem menor energia, menor estado energético comparado com a disposição barco, que está aqui, ó. E aqui a disposição barco torcido, que tem uma energia levemente menor, comparado à torção barco normal. Certo, gente? Então, as moléculas do ciclo hexano vão estar principalmente na forma do conformacional do tipo cadeira, porque é mais estável em solução e permite menor estado de energia. Então, permite que a maioria esteja nessa disposição. Certinho? Ao analisar, gente, a estrutura
do ciclo hexano, podemos observar a presença de dois tipos de átomos de carbono, ou de hidrogênio, desculpa, de hidrogênio, que é o átomo de hidrogênio axial e o átomo de hidrogênio equatorial. Na estrutura do ciclo hexano, né, que nós sabemos que a sua fórmula geral é CnH2n, então a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, então são C6H12. Nós podemos observar que existem 12 hidrogênios na estrutura, o que corresponde a 6 hidrogênios axiais e 6 hidrogênios equatoriais. Mas o que vem a ser hidrogênio equatorial e hidrogênio axial? Pela estrutura do ciclo hexano, na sua disposição conformacional mais estável, que é a estrutura cadeira, nós vamos analisar que existe 3 átomos de hidrogênio que estão formando um ângulo de 90 graus com um plano, certo? Aqui, ó, com este plano alinhado. Imaginemos que este plano estivesse alinhado, então estes 3 átomos de hidrogênio para baixo estão formando um ângulo de 90 graus, certo? Pensando no mesmo plano, outros átomos de hidrogênio, só que agora para cima, também estão formando um ângulo de 90 graus, certo? Então, esses átomos de hidrogênio que formam um ângulo de 90 graus, alinhados com este plano imaginário que nós podemos pensar aqui, ou seja, esse plano, se fosse a estrutura, ele permite essa disposição de 90 graus para esses hidrogênios. Em compensação, se analisarmos esse mesmo plano com os outros hidrogênios, não é um ângulo de 90, e sim um ângulo menor que 90 graus, certo? Isso caracteriza justamente o hidrogênio equatorial e o hidrogênio axial. O axial ele vai estar formando esse ângulo de 90 e o equatorial não forma esse ângulo de 90. Beleza? Olha só. Mas isso aí serve para quê? Isso é de suma importância para entendermos os isômeros conformacionais de todas as estruturas do ciclo hexano, principalmente se tivermos ciclo hexano substituído, certo? Então nós vamos representar aqui com 3 hidrogênios axiais para cima e 3 hidrogênios axiais para baixo. Sempre pensando na forma mais adequada de desenhar a estrutura do ciclo hexano, certo? Vamos adotar sempre ele para o lado esquerdo para facilitar a vida, né? Só por causa do entendimento. Não que ele vai estar sempre nessa forma, né? Que a molécula está girando, certo? Então, beleza, né? Então, sabendo disso, vamos analisar agora alguns isômeros conformacionais do ciclo hexano, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, no metilciclohexano. Né? O metilciclohexano ele vai substituir apenas um hidrogênio da molécula. Então, se ele está substituindo um hidrogênio, nós podemos ter 6 hidrogênios axiais e podemos ter 6 hidrogênios equatoriais. Então ele pode ter ele pode estar na posição equatorial ou na posição axial. Mas isso interfere em quê? Olha só. Nós já vimos que a disposição cadeira é a mais estável e é a que permite maior estabilidade na estrutura do ciclo hexano, sem nenhum substituinte, por causa do impedimento existente entre os hidrogênios que estão na disposição do carbono ao fechar o barco, certo? Como nós já vimos no slide anterior. Aqui tem a ver com a mesma relação, certo? Observe. Vou voltar aqui só um pouquinho para vocês entenderem. Os hidrogênios que estão na disposição equatorial, todos eles estão mais isolados em relação à estrutura do ciclo hexano como um todo. Consequentemente, eles estão não botar externo, mas estão mais afastados da molécula em termos de nuvem eletrônica, certo? Então a nuvem dele está mais afastada e não permite esse choque com as outras nuvens eletrônicas. Já os hidrogênios axiais, essa disposição dele
na forma axial, a nuvem eletrônica de um hidrogênio acaba interferindo no outro, porque estão mais próximas, né? O mesmo acontece com os de baixo também, né? Lógico. Então esses três hidrogênios axiais estão em constante contato, né? Assim, a sua disposição da nuvem eletrônica possibilita um afastamento devido à mesma natureza elétrica. Ah, e pensando no metil ciclohexano, vamos lá. O metil ciclohexano, deixa eu ver se tem uma estrutura, senão a gente vai ter que desenhar. Deixa eu ver. Não, não tem. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a estrutura do desenho para vocês pensarem, né? Ó, vamos analisar primeiro aqui. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho ele na disposição equatorial e tenho ele na disposição axial, certo? Eu tenho aqui, ó, os hidrogênios axiais e o metil. Observe que existe aqui um choque, né? Já no equatorial, ele está distante, a nuvem dele está externa, tá vendo? Ó? E isso não interfere o giro da molécula, não interfere, o giro dessa ligação não interfere na nuvem eletrônica dos outros hidrogênios axiais, ó. Então não conseguimos observar isso, certo? Enquanto que, ó, aqui à sua disposição, né, na forma de bola condensada, e aqui, ó como é que acontece, ó, a distorção permite que esse metil ele se choque com esses hidrogênios, certo? Então o afastamento é menor. Vamos tentar desenhar isso aqui, deixa eu ver se a gente consegue desenhar para facilitar o entendimento. Então, ó, duas para baixo. Ok. Aqui eu tenho a estrutura do ciclo hexano, né? Esse ciclo hexano eu vou ter aqui ele, vou botar de outra cor, né? Vou botar aqui de amarelo. Tenho aqui o hidrogênio axial de baixo, viu, gente? E o hidrogênio axial de baixo também. Vou botar de outra cor aqui agora. Vou botar de azul. O hidrogênio axial de cima. Só nos hidrogênios axiais, que é o que dá um maior. Botei aqui, né, gente, os hidrogênios axiais. Agora eu vou colocar aqui os hidrogênios de outra cor. Vou botar aqui de verde. Os hidrogênios, vou botar todos os hidrogênios equatoriais de verde, certo? Então vamos lá. Beleza. Todos aqui externos, tá vendo? Agora observe bem. Quero que vocês analisem que quando a gente está pensando no metil ciclohexano, um dos hidrogênios ele é substituído pelo metil. Então vamos pegar aqui, vou botar ele na situação primeiro do axial, né? Então vou substituir aqui por de branco, né? Vou apagar ele aqui, um dos hidrogênios. Vou apagar aqui, ó, esse hidrogênio que está de azul e vou colocar o metil. Observe que aqui agora o metil ele está com a sua nuvem eletrônica, ó, girando, e aqui eu tenho o hidrogênio axial girando aqui e se aproximando desses hidrogênios axiais. Então essa nuvem eletrônica está ocasionando impedimento estérico, um choque entre esses hidrogênios axiais. Com isso essa estabilidade é reduzida, ele é empurrado para fora. Agora vamos pensar o mesmo ciclo hexano, né? Opa, deixa eu mudar de cor. Botar de branco, né? Ó, o mesmo ciclo hexano. Desenho mais bonitinho agora.
Vou botar da mesma forma, só que agora eu vou substituir um dos hidrogênios. Vou botar aqui de amarelo para vocês observarem. Certo? Eu vou botar de azul, né? Manter o azul para cima. Estou com a mão torta. De verde os hidrogênios axiais. Aqui equatorial, desculpe. Agora eu vou apagar um dos hidrogênios equatoriais, vou apagar isso aqui, né? E colocar o metil. Agora observem que a nuvem, né, do metil, ó, ela não tem choque com nenhum dos hidrogênios. Então, consequentemente, a estabilidade de cada isômero é diferente. Nesse isômero com o metil na disposição equatorial, ele é mais estável do que o metil na posição axial. E nós vamos observar que isso aqui é um equilíbrio químico. Então nós vamos entender que um está se transformando no outro o tempo inteiro. Só que o equilíbrio é deslocado mais no sentido do metil na posição equatorial. Por isso que ele é encontrado em uma quantidade muito maior do que ele na posição axial. Beleza? Então, gente, isso é a disposição do metil no caso do metil ciclohexano, mais estável. Na disposição equatorial ele é mais estável, certo? Então este equilíbrio aqui, na verdade, ele tem... Deixa eu apagar isso aqui que está embolando tudo. Esse equilíbrio, ele está deslocado mais no sentido do metil na disposição equatorial, ok? Tanto que ele se apresenta principalmente aqui, ó, em torno de 95% na disposição equatorial. Aqui, ó, vamos analisar então. É um equilíbrio químico, ok? É um equilíbrio conformacional, né? No qual as conformações elas ficam se transformando uma na outra o tempo inteiro. Então, se nós formos pensar o metil ciclohexano com o metil na disposição axial se transformando no metil ciclohexano na disposição equatorial. Então, esse se transformando nesse. Então, eu vou ter uma constante K, né, que é uma constante de equilíbrio, onde é a concentração do produto sobre a concentração do reagente, ou seja, equatorial sobre axial. O que é que nós vamos observar? Pensando no hidrogênio, o hidrogênio, ó, tiver hidrogênio, o valor do K é 1. Significa o quê? Não há diferença entre a concentração de hidrogênio na disposição equatorial e axial. Por quê? Porque todos os hidrogênios, eu tenho 50% de chance. 50 hidrogênios axiais e 50 hidrogênios equatoriais. Lembrando que sempre eu vou ter 50-50. Beleza? Agora, vamos supor que agora eu analise o metil ciclohexano, que é o nosso caso. O valor do K é 19. Então, a concentração do equatorial é maior do que a concentração do axial. A diferença de energia para transformar um no outro é em torno de 7,3. Ou seja, a diferença de energia do equatorial em relação ao axial, ele é de 7,3 kJ por mol, o que significa que ele é mais estável. É tanto que dá o quê? 95% de concentração um em relação ao outro. Observe que à medida que eu aumento a cadeia, o que acontece? O valor do K vai aumentando. Ó, tô aqui metil, etil, isopropil, butil. Olha só o que acontece. O valor vai aumentando. Por quê? 19 o metil é menor, 20 o etil, que é um pouco maior, o isopropil já é 42 e o T-butil, esse valor já passa de 3.000. Significa o quê? Que praticamente 100%
do T-butil ou T-butil ciclohexano está na disposição equatorial. Porque os grupamentos metis ligados ao carbono vão ter um choque tão grande com os hidrogênios axiais que vão empurrá-lo constantemente. Então ele vai praticamente estar na forma equatorial. Tanto que a energia passa de 20 kJ por mol. É muito alta essa diferença. Certo? Então nós devemos considerar já essa quantidade de energia caso haja uma reação que a disposição axial ela tenha maior preferência. Certo, gente? Então é importante levar em consideração essa disposição equatorial e axial caso há uma reação que tenha esse direcionamento. Beleza? Vou parar por aqui para a aula não ficar muito longa, certo? E aguardo vocês na próxima aula, beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Para as novas notificações. Aguardo vocês. Valeu!